Bem-vindo, Guilherme, obrigado. Então, eu cuido do departamento de economia, que a principal função do departamento é fornecer dados para a entidade, principalmente para os posicionamentos que a entidade faz em defesa do setor. Essa é a principal função. Muitas empresas usam das estatísticas que a gente produz, principalmente os associados, que têm um acesso direto a esses números todos. Muitos dados são de primários, ou seja, a própria entidade coleta com as empresas, e muitos dados são indiretos, ou seja, nós estimamos através de outras fontes, que eu vou mostrar aqui, inclusive, alguns dados, por exemplo, que a gente acaba usando do IBGE, do setor, com algumas tabulações especiais. Eu uso muito dado do Ministério do Trabalho. Então, basicamente é isso. O setor que a gente tem mais informação aqui na entidade é o que é o que está mais bem organizado. Nós estamos começando um trabalho com refrigeração comercial, para estruturar os dados, refrigeração comercial e industrial. Já temos alguns indicadores que ainda não estão sendo divulgados, mas serão em breve, principalmente de futuro, ou seja, de olhar a atividade. A gente tem feito um trabalho com o Departamento de Refrigeração de estimativa de investimento, exportações e emprego, ou seja, as empresas dizendo como é que elas estão projetando isso, a gente compila os dados, produz um relatório sintético disso. Em breve começaremos a divulgar essas informações e eu pretendo também ampliar isso para ar-condicionado. E um projeto novo que está também em fase de elaboração, que entra esse ano, é o salariômetro. Não vai ser esse nome, eu uso esse nome porque é um nome conhecido no mercado, ainda não foi batizado, mas que basicamente é uma pesquisa com dados do Ministério do Trabalho, de demitidos e admitidos do CAGED, dos salários de admissão e demissão, por cada Código Brasileiro de Ocupação, que a gente conhece como CBO, só para o setor específico de ar-condicionado, nos quinais que englobam. Então, nós temos 4 quinais que praticamente englobam toda a Abrava. Então, eu pretendo que esses dados vão ser elaborados pelos 4 quinais, por regiões do Brasil. As regiões ainda falta definir, mas provavelmente vai ser Nordeste, São Paulo, Rio e Minas. Para começar, e obviamente Amazonas, Manaus, né? Então, basicamente, seria o quê? Uma tabela de referência que você tem todas as profissões comumente contratadas, todas as ocupações, não profissões, comumente contratadas pelo setor, engenheiro de produção, da área de instalação, enfim, qualquer coisa lá. E você sabe quanto foi o salário médio dos que foram admitidos e dos demitidos. Isso nós estamos em fase já final de preparação, estamos fazendo alguns ajustes nas demandas, são dados. Não é pesquisa, é registro. Então, a base que a gente vai usar são os registros do Ministério do Trabalho, com acesso que a gente tem, nós somos cadastrados e podemos olhar esses dados. Então, é um trabalho que eu acho que vai ser muito útil para os associados poderem, principalmente para o RH, vai contratar, será que o salário que eu estou pagando está acima da média, está abaixo da média? Será que as empresas concorrentes, ou seja, você conseguir se comparar na CBO, então não é no genérico, é na CBO mesmo, como você vai registrar lá na carteira de trabalho, se o salário médio não está compatível. Então é um trabalho que em breve entra para associados, a gente vai definir ainda, é um trabalho em elaboração, mas provavelmente deve ser para os associados. Então, falando um pouquinho do setor, eu vou só mostrar alguns dados que esses são as estimativas do que é o setor, ou seja, vendas em torno de 34, 35 bilhões, são estimativas isso. Agora, por que está essa seta histérica aqui? Sou eu que estou causando isso? Como eu descauso, você tem ideia? É meio doidona assim mesmo? Bom, em torno de 35 bi de vendas, essas são estimativas da Brava. Isso engloba todo o segmento HVACR.
ou seja, inclui não só a parte de industrial, mas também a parte comercial e serviços. Alguns dados do IBGE, aquilo que eu falei, a gente não tem dados primários de alguns setores, então quais são as fontes outras que a gente acaba consultando? Por exemplo, o IBGE, a pesquisa da indústria anual, então aqui alguns quinais do setor, só por exemplo, para exemplificar. Então, por exemplo, aqui, fabricação de compressores, você tem 8.058 empresas, receita de 4 bilhões, estimados aí pelo IBGE, em torno de compressores em aparelho de refrigeração comercial, por exemplo, 23 mil unidades produzidas, nas estimativas aí do IBGE. Aqui, refrigeração e ventilação, o que chama a atenção é o volume que o IBGE estima das vendas e da produção, são parecidos, em torno de 4 bilhões de reais, e o setor é tão importante em faturamento quanto o ar-condicionado. Praticamente são equivalentes em termos de faturamento. Então é em torno de... Aí a gente abre os números por unidades. Então, por exemplo, congeladores, freezers para uso industrial e comercial, em torno de 300 mil unidades. Ventiladores, 4 milhões de unidades e assim por diante. Ar-condicionado, segundo o IBGE, o faturamento em torno de 4 bilhões 400 milhões. Quantidade, 3 milhões 783, a estimativa do IBGE. Bem próxima da nossa, porque aqui ele soma vários itens. E aqui falando um pouco das perspectivas do setor. Principal variável, vou falar rápido, porque acho que tem mais gente, é uma apresentação rápida. Esses dados todos estão disponíveis, em maior ou menor abertura, aí a Alessandra aqui determina, mas são dados que estão abertos aí. Basicamente, o setor vive um momento de recuperação. 2014 foi um ano muito bom para o setor. 2015, 16 e 17, quedas violentas. Uns setores mais, outros menos, motivado muito pela queda da renda das famílias, que impactou o consumo de... O ar-condicionado é um item que as pessoas, apesar do preço acessível hoje em dia, as pessoas deixam de comprar e preferem comprar outras coisas. Não é um bem de primeira necessidade. Se quebra uma geladeira, por exemplo, você troca no mesmo dia. Um ar-condicionado quebra, se você está sem dinheiro, você vai adiando a manutenção. Então foi um setor que sofreu muito com a crise, mas inicia um momento de recuperação bastante sólida, com bases sólidas. Por quê? Porque o país vive um momento de recuperação na área residencial, do consumo das famílias, inegavelmente as pessoas estão perdendo o medo novamente, ou seja, estão voltando a consumir, estão voltando a demandar crédito. É um processo lento, mas que iniciou e é um processo que vai se estender. E uma segunda variável-chave, que eu acho, para o setor, é a construção civil. Que se a crise foi feia para a economia como um todo, na média, para a construção civil foi feia vezes 3. Então você tem quedas do PIB do setor. Enquanto o PIB brasileiro caiu em média 8%, construção civil em alguns segmentos chegou a cair 50%, 40%, 50%. Então, também é um setor que vem apresentando uma sólida recuperação e tem uma mágica para acontecer a partir de agora nesse segmento, que é a taxa de juros em níveis nunca vistos na história da economia. E, portanto, aquela barra do financiamento dos 30% da renda que estava aqui, é o salto de altura, né? Você tem que saltar os 30% da sua renda para conseguir acessar os financiamentos fora do Minha Casa Minha Vida. E tem um monte de gente no Brasil que fica nesse limbo entre que está fora do Minha Casa Minha Vida, está acima do Minha Casa Minha Vida, mas está abaixo no imóvel de médio padrão. Então, com essa queda de juros violenta, que nunca vista na economia, essa barra caiu e muita gente vai ter acesso a crédito imobiliário que não tinha antes. Então, isso para o setor é um impacto muito grande. A Abrava
participa do grupo de estudos da Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, então muitas informações, a gente troca muitas informações com eles. Tem um movimento dos que eu e o Arnaldo a gente acompanha, falei isso na coletiva, vou repetir. Você tem um movimento dentro dos lançamentos agora de já incorporar a instalação do ar-condicionado e, portanto, o ar-condicionado cada vez mais vai aquela parte da instalação. Eu não sou engenheiro, desculpem se eu cometer algum erro. Mas, por exemplo, a instalação elétrica, que não tinha, muitos prédios de médio padrão não vinham preparados para instalar ar-condicionado, estão começando a vir. Isso está virando um diferencial no mercado, ter instalações prontas para ar-condicionado. E, portanto, barateia o processo de instalação, que é o grande custo hoje, né? As máquinas estão muito baratas. E então eu vejo com muito otimismo. Esse ano, as nossas estimativas já mostraram um crescimento de mais de 20% do mercado residencial, e em torno de 9% do central. E as perspectivas são que esse crescimento seja sustentável e se mantenha pelo menos 2020 e 2021, provavelmente. É um setor que cresce muito, o ar-condicionado. Na refrigeração, a gente tem um pouco menos de informação. Então, como que a gente faz essas estimativas? Você tem aí algumas estimativas do IBGE que eu mostrei, de unidades instaladas, etc. Mas a gente pega a percepção das empresas junto à nossa pesquisa própria, que é aquela que eu falei de percepção, que não é divulgada ainda, mas espero que seja em breve. Também é um setor muito pujante. Por quê? Principalmente por causa da alta demanda por proteína animal, que demanda refrigeração, e a volta do consumo das famílias, supermercados, conveniências, etc. Está vendo uma grande mudança nesse setor. Também a refrigeração também passa por um momento muito especial. Então aqui só vou passar rápido, depois isso vai estar disponível. O ar-condicionado, aquilo que eu falei, do crescimento, o déficit habitacional, a volta do consumo das famílias. Essa é uma pesquisa que a Abrainc fez, que mede o déficit habitacional. O que é isso? Quantas unidades habitacionais precisam ser construídas para atender a demanda reprimida no Brasil? Eles estimam que é em torno de 7,7 milhões de unidades. É, sem dúvida, um dos maiores déficits habitacionais do mundo. Portanto, grandes oportunidades nessa área. E aí, ônus excessivo com aluguel, que é o primeiro que passa para a compra do imóvel, aquele que paga aluguel muito caro, e portanto tem um incentivo enorme a financiar e deixar de pagar aluguel. Só nesse item aqui a gente tem 3 milhões. Pesquisa da Abrainc também mostra que nós, em 10 anos, teremos 11 milhões de unidades habitacionais novas de todas as faixas de renda. O que muda? Se o cenário for otimista, eu tenho mais unidades concentradas em alta renda. Ou seja, como a renda das pessoas sobe, essas unidades sobem de padrão também. Se o cenário é menos otimista, os mesmos 11 milhões se redistribuem dentro das faixas de renda. Mas os 11 milhões estão praticamente contratados. Ou seja, teremos 11 milhões de novos unidades habitacionais. Portanto, senhores que vendem ar-condicionado, vocês têm 11 milhões de potenciais clientes aí para instalar e trabalhar com isso. Então, aqui eu já falei, aumento da confiança do setor, a queda da taxa de juros. Isso aqui já foi. Aqui o crescimento do ar-condicionado, 15%. Nossa perspectiva, os centrais 9%, já falei também. 9%. Estou passando rápido, porque depois a Alessandra disponibiliza tudo isso. Então, basicamente, eu acho que é isso. Refrigeração comercial. Aqui, um pouco do que é o setor de supermercados, que movimenta 3 trilhões de reais, é um setor enorme. Os dados do IBGE mostram que refrigeração comercial, a parte industrial da refrigeração, movimenta em torno de 4 bilhões, mas ali não entra os serviços associados, mas o potencial desse setor é imenso, porque só supermercados e hipermercados são 425 bilhões de reais de faturamento, tá? Então é uma imensidão de atuação. Você tem talvez por isso que eles estejam desse tamanho, né?
É. Então aqui alguns dados do Outlook da Fiesp, que eu acho a melhor fonte de dados do setor do agronegócio, que é elaborado pela MB, que é uma consultoria conhecida do mundo agro. Então você tem aí quase 20% de crescimento em 10 anos de carne bovina, tudo isso obviamente vai demandar refrigeração. Você tem frango 22%, você tem suína 25% e, portanto, para concluir, queria dizer que as perspectivas para o setor são muito boas. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque vem de uma base muito ruim, vem de um momento muito fraco. Então, muito do crescimento não é crescimento em volume, ou seja, está recuperando o terreno que já pertenceu ao setor. Está recuperando vendas. Muitos desses segmentos, mesmo com todo esse crescimento, não conseguem ainda atingir o ano 2020 o nível que já tiveram em 2014. Por exemplo, o ar-condicionado residencial. Com todo esse crescimento, ainda está abaixo do nível de 2014. Portanto, a base muito fraca, o que justifica a volta à normalidade do setor, e a volta à normalidade significa crescer a taxas elevadas. Você tem a construção civil, um novo ciclo, uma nova base, com um novo tipo de contratos entre as empresas. Você tem aí a Lava Jato, que causou uma reorganização no setor. As superconstrutoras perderam importância, abriu espaço para as grandes e médias, o que é muito bom, faz bem para o setor como um todo. E aí o ar-condicionado entra junto. E a própria economia brasileira que volta a crescer em bases sólidas, em base no investimento privado e não, como no passado, em base no gasto público, que a gente sabe como acaba. Então, é uma perspectiva muito boa e, principalmente, para encerrar mesmo, as famílias estavam com medo de consumir. O medo do desemprego é contagioso. Todo mundo conhece alguém que perdeu emprego, todo mundo teve que demitir alguém, e, portanto, se o seu colega perdeu emprego, você se sente como próximo da fila, você retrai, esse medo contamina, e aos poucos esse medo está dispersando, as pessoas pararam de se comportar como desempregados, mesmo estando empregados, começam a voltar a consumir, a voltar a tomar crédito, em condições do crédito poucas. Eu tenho 46 anos, não me lembro de ter visto uma condição tão favorável ao crédito e juros no Brasil. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar. Queria colocar à disposição de todo o departamento. A gente nunca consegue ter, eu até estava conversando antes aqui, né, a gente nunca consegue ter todos os dados que a gente quer, afim, faz parte das limitações, mas eu diria que a Brava é onde tem o melhor dado disponível do setor. Não tem tudo, a gente nunca vai conseguir ter todos os dados do setor, mas a Brava é a referência. Então, muitas vezes aparecem outros dados. Um dia desse apareceu uma consultoria internacional com dados de ar-condicionado. Não citaram a Brava, mas a fonte fomos nós, porque eu atendi a pesquisadora aqui, que veio de fora. Então, assim, muitas vezes, mas tem uma fonte que disse... Em geral, as outras fontes consultaram a gente e usam, muitas vezes, sem a delicadeza de citar o crédito, mas eu diria para vocês que a Brava é referência em dados de ar-condicionado. É perfeito? Não, tem muita coisa para ampliar, nós temos nossas limitações, mas estamos trabalhando para isso, conforme a gente pode ampliar essas pesquisas todas. Obrigado. Olha, assim, para o associado, a gente está reorganizando, a Alessandra está reorganizando o site, veja, a estratégia de divulgação disso é do marketing, eu faço a elaboração disso. Em geral, é pedido via e-mail, os associados pedem essas informações. Eu acho que o ideal, e acho que é isso que vai ser feito, é que isso esteja disponível no site por nível de acesso. Então, o associado tem um nível de acesso restrito, que ele tem acesso a mais dados, o não associado tem dados mais genéricos, mas basicamente é dessa maneira. Alguns dados, por exemplo, a gente tem as empresas associadas que fazem, que a gente chama de votação. O que é a votação? Quem participa das reuniões do DN faz a votação dos dados primários, e a gente agrega e divulga o dado agregado. Esse é o nível mais aberto de informação,
que na maioria das vezes a gente divulga só para associados, eu agrego essa informação, não posso divulgar, obviamente, aberto por questões de compliance, mas então, veja, basicamente assim, o internet, que eu acho que é o melhor, que o site está em reformação, terá disponível na internet, mas também diretamente comigo. Muitas vezes as empresas mandam e-mail para mim e pedem, ó, tem tal tabulação que eu procurei no site, não tem? Se eu tiver, eu disponibilizo. Tá? Então a gente tem aqui na Brava a gente tem essa política, né, Arnaldo, Alessandra, de ter esse contato direto com o associado. Então não fica, a gente conversa direto com o associado, não tem sem intermediário aqui. Então, visita, vem aqui, eu atendo. A gente precisa de um atendimento especializado em determinada área. Sempre tem alguém que a maioria não vai estar aqui. Se chegar aqui, pode ser que a pessoa não esteja aqui, mas agendando, a gente sempre dá um jeito de receber, de atender. Então, nós fazemos questão de ter esse atendimento mais pessoal, mais próximo. São periódicos, sim. No caso de ar-condicionado é mensalmente, refrigeração comercial não está sendo divulgada ainda, que está na fase de teste, vai ser trimestral, provavelmente, mas tem todo dado, tem periodicidade, sim. Nós não Nós coletamos dados das empresas de maneira desagregada, por tipo de equipamento, etc. Como é que é feito isso? Isso é agregado, tá? Fora da Abrava, inclusive. A Brava não tem acesso aos dados por empresa, isso é feito de maneira fora da Abrava. E essas empresas que participam da pesquisa recebem o relatório analítico de maneira um pouco mais agregada, mas bem aberto, que ela pode se comparar à média dos outros. Para o público em geral, são níveis de agregação que a gente vai... Então, por exemplo, para a imprensa, a gente divulga ar-condicionado residencial, ar-condicionado central. Eu não divulgo por tipo de equipamento. Enfim, então é dessa maneira que funciona. São níveis de agregação. Você tem um nível mínimo, porque aí é uma questão de compliance. Mas esses relatórios todos são divulgados por o associado tem um acesso que o não associado não tem, obviamente. Ok, gente? Obrigado, então, estou à disposição. O pessoal tem meus contatos aí, agradeço.